Olá pessoal, tudo bem? Dando sequência à nossa análise da Lei 2482 de 2012 do município de Arujá, que trata do Estatuto do Magistério, né, dos professores municipais de Arujá. Então, paramos aqui no artigo 60, né? Deixa eu ir lá para a apresentação de slides. Aos fatores estabelecidos no artigo 58 ficam estipulados os seguintes critérios de pontuação, né? Estávamos falando lá da questão da progressão, progressão via acadêmica e progressão via não acadêmica, né? Aqui via não acadêmica. Inciso 1, atualização e aperfeiçoamentos válidos para cursos de no mínimo 3 horas realizados nos últimos 5 anos na área da educação, sendo atribuídos 0,3, né, 3 centésimos de pontos por hora, limitado a 15 pontos. Né? Então tem um limite aí de pontos para você pontuar nessa questão. Né? Pontuar, nossa, ficou a assiduidade na regência da classe ou turma, exceto as faltas previstas no artigo 91. 0 faltas injustificadas, você ganha 10 pontos. 1 falta injustificada, 6 pontos. 2 faltas injustificadas, 4 pontos. 3 faltas injustificadas, 1 ponto. E 4 faltas injustificadas, você marca nenhum ponto. Né? Então, aí, questão de evolução não funcional. Tempo de serviço, 2 pontos por ano na atuação do emprego até completar 15 anos de trabalho e 3 pontos por ano de atuação do emprego a partir de 16 anos de efetivo exercício até a aposentadoria no prazo previsto por lei. Então, quanto mais tempo você fica na prefeitura, mais pontos você vai acumulando aí para sua evolução. Produção profissional. 2 pontos por apresentação de trabalho na área de atuação em congressos, seminários, atividades como palestrante e outros equivalentes, realizados por entidade de classe, instituições de nível superior ou Secretaria de Educação, no período de avaliação limitado a 10 pontos. 2 pontos por trabalho publicado em revista, jornal ou periódico especializado no período de avaliação, ou certificação em concursos e prêmios de educação, limitado a 10 pontos. C. 1 ponto por projeto desenvolvido para atingir objetivos específicos, limitado a 5 pontos. D. 5 pontos por certificado de aprovação em concurso público na área de atuação, limitados a 10 pontos. E E. 2 pontos por participação em frequência anual no conselho de escola ou associação de pais e mestres atestados pelo diretor da unidade, limitado a 10 pontos. E a avaliação de desempenho será realizada por comissões escolares designadas anualmente, considerando os aspectos assiduidade, disciplina, dedicação, eficiência e idoneidade moral, somando-se 25 pontos, no máximo atribuídos 5 pontos para cada item. Então, essa é a pontuação que compõe a evolução não acadêmica. Então, vocês viram que tem produção profissional, tem por antiguidade, tem a questão da assiduidade, enfim, né? Importante aí você saber. Artigo 61. Mudará de nível nos termos dos anexos integrantes dessa lei a cada 3 anos o candidato que atingir no período da avaliação acima de 60 pontos. Parágrafo 1. Se o profissional da educação não alcançar o total de pontos exigidos para mudar de nível no prazo referido neste artigo, terá oportunidade de completá-los nos anos subsequentes. Parágrafo 2. A pontuação mínima exigida para mudança de nível previsto no parágrafo 1 desse artigo será de 60. Né? Então, você tem que ter no mínimo aí 60 pontos. A contagem de novo interstício se dará a partir da última semana e evolução solicitada pelo servidor. Artigo 62. O secretário de Educação organizará comissão de gestão de carreira formada por representantes dos diversos segmentos da educação e sindicato, que estabelecerá critérios avaliáveis para a regulamentação da avaliação de desempenho e demais providências relativas ao assunto, prevendo graduação de pontos para diferentes desempenhos, formas de registro e encaminhamentos para a formação em serviço, atributos dos itens avaliados e formação de comissão escolares de avaliação.
Artigo 63. Para fins de apuração de frequência, nos termos do caput desse artigo, deve ser considerado como ano o período de 1º de agosto a 31 de julho, tá? Então, desse período aí, né, a questão da frequência de um ano, né, para o outro ano, de 1º de agosto de um ano até 31 de julho do outro ano, tá? Parágrafo único. Além dos vencimentos e vantagens expostos nessa lei, os profissionais do magistério terão direito à 6ª parte do respectivo padrão de vencimento na data em que completar 20 anos contínuos ou não, contados a partir de sua data de admissão no serviço público municipal, tá? Então, completou 20 anos, ele tem direito à 6ª parte. Não esqueça disso, nem da data de frequência, anota aí no seu caderninho para você depois lá, né, fazer aquela revisão da prova, tá? Seção 6 dos programas de qualificação profissional. Artigo 64. O secretário de Educação, cumprimento da lei das diretrizes e bases da educação nacional, garantirá a implementação de recursos para o desenvolvimento profissional do magistério, com programas de capacitação, aperfeiçoamento e atualização do serviço. A Secretaria Municipal de Educação de Arujá poderá contratar serviços especializados visando atender ao disposto neste artigo. Empresas que fazem cursos, né, que podem ser contratadas aí para fazer as capacitações. Os programas de que trata esse artigo poderão ser desenvolvidos em parceria com instituições que mantenham atividades na área da educação ou através da contratação de profissionais especializados. Parágrafo 3. A Secretaria Municipal de Arujá realizará, no mínimo, 2 cursos anuais aos profissionais de educação básica. Pode a banca perguntar isso? Sim. A Secretaria Municipal de Arujá realizará, no mínimo, 2, 3, 4, né? E aqui, na Lei 2482, né? Tá lá, 2 cursos anuais, não esqueça disso. 4. Os treinamentos acontecerão preferencialmente em período de recesso escolar. Não é obrigatoriamente, é preferencialmente. Cuidado, respeitando-se os 30 dias de férias anuais, tá? Então, tem que respeitar esses 30 dias, tá? Parágrafo 5º. Os programas previstos nesse artigo deverão ser desenvolvidos considerando a proposta pedagógica das unidades de ensino, atendendo às necessidades apontadas pelo corpo docente e equipe supervisora. A atribuição de aulas, também tema importante, né? A sistemática de atribuição de classes e aulas será regulamentada pelo secretário de Educação até a data limite de 30 de outubro. Mais uma data para você guardar aí da atribuição de aulas, né? Até 30 de outubro. Artigo 66. O processo de atribuição de classe e aula deverá ocorrer no limite máximo de 15 dias anteriores ao final de cada ano letivo, para organizar a rede, né? Cada unidade escolar enviará à Secretaria Municipal de Arujá a relação das classes a serem atribuídas, a documentação referente à assiduidade dos servidores para fins de classificação. Artigo 68. A Secretaria Municipal de Educação de Arujá publicará a lista geral classificatória dos docentes antes da data fixada para escolha das aulas. Artigo 69. As classes restantes da atribuição na unidade escolar serão atribuídas aos profissionais docentes sem sede de exercício na Secretaria Municipal de Educação de Arujá por comissão previamente designada à ordem de classificação. Às vezes o que acontece, né? Você não conseguiu atribuir, então você está sem sede, aí essas aulas que não foram atribuídas, elas serão lá novamente, sofrerão um novo processo de atribuição. As sessões de atribuições de classe e aulas serão públicas, lavrando-se atas circunstanciadas. Artigo 71. A classificação para atribuição de classe e aulas dos profissionais de ensino obedecerá aos seguintes critérios para pontuação. 1. Graduação, quando além do exigido para o cargo, né, faltou um acentinho aqui no além. Pós-graduação em nível de especialização lato sensu na área específica de atuação, pós-graduação em nível de mestrado e doutorado na área específica de atuação, e 4,
título relativo a cursos de especialização, aperfeiçoamento e extensão cultural na área especificada da educação, com carga horária de 3 horas realizadas nos últimos 5 anos, né? Já falamos, aí apareceu bastante aí essa carga horária no mínimo de 3 horas para aperfeiçoamento. E ó, detalhe, né? Realizada nos últimos 5 anos. Tempo de serviço na educação, isso é para efeitos de atribuição, né? Então, quanto mais tempo, ó, equivale a 1 ponto por dia trabalhado, né? Então, quanto mais tempo, essas pessoas têm a oportunidade de escolher na frente, né? Assiduidade na regência de classe no período anterior, aquele que não falta, né? No momento da classificação, haverá orientação específica a ser baixada mediante ato administrativo interno pelo secretário de Educação. Artigo 72. A classificação será por área de conhecimento, habilitação específica e campo de atuação. Artigo 73. O tempo de serviço será valorizado na seguinte ordenação: no cargo e no Magistério Público Municipal de Arujá, considerando a pontuação de emprego anterior. Parágrafo único. Será computado todo o tempo de serviço prestado na educação municipal pelo servidor, ainda que tenha havido interrupção na prestação de serviço educacional relativo a serviço temporário ou demissão e retorno em outro concurso. Então, mesmo que você saia, quando você volta, você ainda leva esse tempo aí, né? Então, é importante isso. Eu saí, mas depois voltei em outro concurso, leva o tempo. E também se você fez serviço temporário, né? Foi aquele contratado através de processo seletivo, você também carrega esse tempo. Olha só, acúmulo de cargo, né? Ao profissional, artigo 74, é lícito acumular cargos públicos na seguinte conformidade: 2 cargos de professor ou um cargo de professor com outro técnico e científico. Professor, o que é esse cargo técnico ou científico? Exemplo, às vezes a pessoa trabalha na Petrobras, é técnico em química lá, exemplo. Pode ela ter um cargo de professor? Sim, pode, tá? Não é técnico administrativo, tá? Esse não pode, né? Então, muito cuidado com isso. Eu trabalho lá na USP, sou físico, né? E dou aula também, é científico, tá? Então, são cargos, né? Dando exemplos aqui dessa questão. E tem que ter a questão da compatibilidade de horário, tá? Artigo 75. Em ocorrência de acúmulo, o profissional deverá comprovar a compatibilidade de horário, exatamente o que eu acabei de falar. Artigo 76. O ônus de acúmulo ilícito de cargos é do profissional de ensino que acumula. Então, se ele acumular de forma ilegal, ele vai responder por isso, né? O ônus é dele, porque ele sabe, né? Tem que saber que não pode acumular 2 cargos ilegais. Parágrafo único. O acúmulo de cargo poderá ser exercido pelos profissionais do magistério, desde que seja previamente definido pela autoridade competente, através de ato decisório favorável ao acúmulo nos termos da lei, tá? Remoção. Desculpa, a voz está falhando. Vou tomar uma aguinha aqui porque a voz está terrível. Artigo 78. A regulamentação do processo de remoção, quando necessária ao serviço público, será realizada pelo secretário de Educação até a data limite de 30 de outubro de cada ano letivo. Artigo 79. A remoção dos docentes processar-se-á por permuta ou por concurso de títulos. Parágrafo 1. Os docentes titulares de emprego poderão participar de remoção a partir da data de ingresso. Parágrafo 2. Ocorrendo empate no concurso de títulos de remoção, será obedecido pela ordem os seguintes critérios de desempate. 1. Maior tempo de serviço no magistério do município. 2. Maior nível de formação ou habilitação, tá? Então, remoção, né? Quero trocar para ficar mais perto de casa e tal. Remoção. Maior idade e maior número de filhos menores de 18 anos. Aí os critérios de desempate da remoção. Parágrafo 3º. A remoção por permuta poderá ocorrer quando os integrantes do quadro magistério solicitarem possibilidade de exercício em outra unidade escolar ou período, observando sempre o início do ano letivo, através de processo conduzido pela Secretaria Municipal
de educação. O concurso de remoção sempre deverá preceder o de ingresso para provimento dos empregos docentes, somente podendo ser oferecido em concurso de ingresso as vagas remanescentes do concurso de remoção. O docente utilizar-se-á da permuta sempre que manifestar interesse, respeitando o parágrafo 3º desse artigo. Então vamos supor que tem uma pessoa que está numa escola e você está em outra. Ambos são PEB 1 e um mora perto da outra escola, o outro mora perto da outra, eles querem trocar. Pode? Pode, né? Desde que seguir as regras aí colocadas, tá? A lotação, parágrafo 6, é o início do exercício do servidor removido e deverá ocorrer no início do período ou ano letivo, né? Para não mudar no meio, não fazer bagunça, né? Mudar a turma lá e tal. Não, salvo quando em gozo de férias, licença ou desempenho de cargo em comissão, hipótese em que se deverá apresentar no primeiro dia útil após o término do impedimento. Parágrafo 7. O resultado do concurso de remoção deverá preceder as datas para atribuição de classes e aulas. Artigo 80. Os profissionais de suporte pedagógico possuem sua lotação na Secretaria Municipal de Educação, solicitando a mudança de local de exercício. Então, eles são lotados na secretaria e o local de exercício é as escolas, né? Quando de interesse no mês de novembro de cada ano, tá? Classificações. Artigo 81. Sempre que houver necessidade de classificar profissionais da educação, para fins não previstos nessa legislação, serão adotados os seguintes critérios: graduação, quando a lei do exigido do cargo, pós-graduação em nível de especialização, lato sensu, na área específica de atuação, com carga mínima de 360 horas, pós-graduação em nível de mestrado e doutorado, títulos relativos a curso de especialização, aperfeiçoamento, extensão cultural na área específica da educação e áreas afins reconhecidos pela Secretaria Municipal de Educação de Arujá, com carga horária mínima de 3 horas e realizados nos últimos 5 anos. Informação que já apareceu, né? Mas isso está falando das classificações, tá? Para os profissionais da educação. Tempo de serviço no magistério e assiduidade. Na classificação, haverá regulamentação específica a ser baixada mediante ato administrativo interno pelo secretário de Educação. Capítulo 7 da readaptação. O que acontece? Às vezes o profissional da educação não consegue mais dar aula, aí ele precisa ser readaptado. A readaptação não pode ocorrer durante o estágio probatório, tá? Porque se você apresentar qualquer indício de que não tem condição de exercer aquela profissão no estágio probatório, você é exonerado, tá? Então, olha só, artigo 82. Readaptação é a investidura do funcionário em emprego ou função de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação sofrida, devidamente verificada através da inspeção médica da rede municipal. Artigo 83. O docente do quadro magistério que sofrer limitação em sua capacidade física ou mental será readaptado. Artigo 84. Anualmente, o readaptado deverá passar por médico para avaliar a necessidade de permanência nessa situação ou a possibilidade de retornar ao emprego de origem. Parágrafo único. Se o profissional da educação superar a limitação apresentada inicialmente, comprovada por exame médico da rede municipal, poderá retornar ao emprego de origem, né? A pessoa melhorou, se curou, enfim, ela pode voltar. Calendário escolar, né? O ano letivo. Artigo 85. O calendário escolar a ser estabelecido no planejamento do início de cada ano letivo deverá ser concomitante ao da rede pública estadual. Olha, informação importante, e a banca pode cobrar isso. Então, calendário de Arujá, ele segue o calendário da rede pública estadual, tá? Parágrafo único. O disposto no caput visa atender aos interesses dos pais ou responsáveis que têm estudantes na rede municipal e estadual de ensino, além de racionalizar os gastos com o transporte escolar. É uma medida interessante, né? Por quê? Eu tenho um filho no município e um filho no estado. Aí um sai de férias, o outro não. Aí é aquela bagunça, né? Então, é para organizar melhor, inclusive, o transporte aí, conforme
coloca a lei. Artigo 86, o horário de trabalho nas unidades educacionais será fixado pela Secretaria Municipal de Educação de acordo com a natureza e as necessidades do atendimento educacional. Das férias, né? Todos os docentes terão direito a férias de 30 dias, impreterivelmente, no mês de janeiro, independente da sua data de admissão. Então, impreterivelmente, não é preferencialmente. As bancas gostam de trocar isso. Férias dos docentes tem que ser em janeiro, tá? Parágrafo 1. Qualquer outro período sem aula e considerado férias para os alunos é definido como recesso para o docente. Então, aquela velha história que nós temos 2 férias, não, né? Nós temos uma férias, né, por ano e o recesso, tá? Então, aquilo no meio do ano é recesso, não é férias. Parágrafo 2. No recesso, o docente poderá participar de planejamento, replanejamento, seminários, cursos e outras atividades referentes ao seu campo de atuação, oferecidas pela Secretaria de Educação. Parágrafo 3. Os docentes que atuam nos Centros Municipais de Educação Infantil, com classes ou turmas de 0 a 3 anos, gozarão de recesso em forma de revezamento, organizado pela direção da unidade escolar, pois os alunos desse nível de ensino não gozam de férias escolares completas no mês de julho. Artigo 88. Os profissionais da educação básica atuantes em classe de suporte pedagógico gozarão de férias em período de sua escolha. Os professores têm que ser em janeiro. Agora, os profissionais da educação básica, né, de suporte pedagógico, coordenador, orientador, né, assistente de direção, melhor dizendo, eles podem escolher, né, desde que autorizados pelo secretário de Educação, de forma a atender às necessidades administrativas e à comunidade escolar de forma satisfatória. Faltas, né? Da falta ao trabalho, artigo 89. As ausências ao trabalho ou faltas nos integrantes profissionais da educação são regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT. Artigo 90. Ocorrendo falta não justificada, os domingos serão excluídos para efeitos de remuneração. Então, perde o domingo, né? Artigo 91. Os docentes regularmente convocados para o exercício de atividades inerentes ou correlatas ao magistério que não atenderem à convocação ficarão sujeitos a descontos da remuneração correspondente às horas atividades, independentes das demais penalidades aplicáveis. Artigo 92. É obrigatório o registro de ponto dos profissionais do magistério diariamente, tá? Seção 2 do efetivo exercício. Artigo 93. Serão considerados como de efetivo exercício para todos os efeitos legais os afastamentos do profissional do magistério. 1. Para tratamento de saúde com licenças regularmente concedidas. 2. Falecimento do cônjuge, pais, filhos, irmãos, 9 dias contados da data do evento. Olha o estatuto. 9 dias, não esqueça, marca aí nas suas anotações. Faleceu o pai, a mãe, o irmão, qual é os dias de licença, né? 9 dias. Falecimento de avós e netos, né? 3 dias contados da data do evento. Falecimento de padrasto, madrasta, enteado, sogro, 2 dias, né? Então, quanto mais próximo, né? Pai, filho, irmão, marido, mulher, marido, esposa, né? Melhor dizendo, 9 dias. Avós e netos, 3 dias. Padrasto, madrasta, enteado, sogro, 2 dias, tá? Afastamento compulsório como medida profilática, como ocorreu aí com o Covid, né? Exemplo, e casamento de 9 dias consecutivos contados da data do evento. Isso aqui é importante se anotar porque cai demais. Efetivo exercício, né? É considerado efetivo exercício, né? Sim, luto, né? Do irmão, do filho, tá? Para doação voluntária de sangue, 1 dia, no limite de 2 por ano, né? Então você pode doar 2 vezes por ano. Tá? Exercício de outro cargo ou função no município de provimento em comissão. Vamos supor que você foi chamado para ser comissionado lá na cidade de Suzano, Jacareí, né? Então isso é efetivo exercício. O prefeito da outra cidade vai te pedir para você exercer um cargo em comissão.
Tá? Faltas abonadas desde que respeitados os limites de 1 ao mês e 6 ao ano. Guarda isso, hein? É 1 ao mês e 6 ao ano. Gozo de férias. Júri e outros serviços obrigatórios por lei. Maternidade, ó, licença maternidade de 180 dias. E paternidade, 5 dias. Anote isso aí porque as bancas costumam perguntar. Porque tem município que é 7, tem município que é 8, tem município que é 9. A licença maternidade é 180 dias, né? Mais tranquilo. A paternidade muda muito, tá? De município para município. Tem município que é até 15 dias. Então, aqui em Arujá, 5 dias. Anota aí para você não esquecer. Então, ó, licenças, né? De novo, ó, licenças requeridas pelo profissional da educação básica serão concedidas com base na consolidação das leis do trabalho CLT. Tratamento de saúde, né? Maternidade, 180 dias, paternidade, 5 dias, serviço militar, né? Inciso 4, trato de interesse particular e para desempenho de mandato eletivo. Anota isso aqui, que isso aqui cai muito, gente, cai demais. Você vai ouvir minha voz falando, licença paternidade, 5 dias, né? Para apresentação de trabalhos em curso de aperfeiçoamento, simpósio, congresso devidamente autorizados pela administração. Você vai apresentar lá um mestrado, uma palestra, enfim, né? Para tratamento de doença de pessoa e família, acidente de trabalho, adoção mediante comprovação legal, para realizar estudos de pós-graduação, mestrado ou doutorado. Artigo 95. Constatada a fraude na emissão de atestado médico, o servidor será demitido, é punição, ó, demissão. E o médico, se conivente, responsabilizado perante os órgãos competentes, né? Responde na esfera administrativa e penal, porque isso é crime, né? É atestado falso, tá? Artigo 96. O profissional do magistério poderá obter licença por motivo de doença grave ou incurável de ascendente ou descendente direto, cônjuge do qual não esteja separado, companheiro ou companheira em união estável nos termos do Código Civil, né? Vive junto ali a união estável, então você pode ter licença. Não casei no papel, não tem problema. Se comprovar a união estável, de acordo com o Código Civil, também é companheiro ou companheira, né? Em união estável. Parágrafo 1. A licença somente será concedida mediante de ser indispensável a assistência pessoal e permanente do profissional do magistério e esta não pode ser prestada simultaneamente com o exercício do cargo, né, conforme se apurarem diligências a serem comprovados pelo serviço do município. A licença de que trata esse artigo será concedida com remuneração integral até 15 dias. Então, até 15 dias, remuneração integral. Após, sem remuneração, e até o limite de 2 anos autorizados pelo secretário de Educação. Então, você consegue um afastamento por 15 dias recebendo integralmente para cuidar de parente, né? Ou da esposa, ou do marido, ou do companheiro, ou da companheira, ou do avô, ou do pai, ou da mãe, né? Ou do filho, durante 15 dias sem perder nada. Após isso, aí é sem remuneração, tá? Guarde isso aí também que pode aparecer na sua pergunta. Artigo 97. Ao profissional do magistério que adotar ou obtiver termo da guarda judicial para fins de adoção de criança, será concedida a licença, observando que segue. Criança de até 1 ano é como se fosse uma licença maternidade normal, 180 dias. Criança com mais de 1 ano de idade, até 4 anos, 90 dias, né? No caso de adoção. Criança com mais de 4 anos de idade até 8 anos, 45 dias. E criança a partir de 8 anos, 30 dias. Né? Então, quanto mais nova a criança, maior o tempo de licença. Claro, para a adaptação da criança é importante. Olha só, artigo 98. No caso de natimorto ou aborto, o período de licença gestante será determinado em expensão médica, observados os seguintes limites. Natimorto, 120 dias. Né? A criança, ela ali, infelizmente, no parto, ali, ela faleceu, né? Não teve pouco tempo de vida, né? Aquela coisa, nasceu, morreu, ou já estava morto, enfim, né?
Então 120 dias. 2. Aborto 15 dias. Em caso de morte da mãe no parto e sobrevivência do concepto, que é a criança, será concedida a licença paternidade especial ao servidor de 180 dias. Achei isso muito bacana da lei de Arujá, muito bem pensado, né? A pessoa, a mãe morre no parto, a gente viu aí o Covid, aí, algumas mães acabaram falecendo, né? E, nossa, já pensou o pai, né? Fica ali com aquela licença curta para ele dar conta de tudo? Não, aí ele tem uma licença paternidade especial de 180 dias. Muito interessante essa lei aqui do artigo 99. Artigo 100. O profissional do magistério poderá obter licença sem remuneração para tratar de interesses particulares ou realizar estudos de mestrado e doutorado a cada 3 anos de efetivo exercício. Parágrafo 1. O requerente aguardará exercício a concessão da licença sob pena de demissão por abandono de cargo. Parágrafo 2. O profissional do magistério poderá desistir da licença e reassumir seu cargo sempre no início do semestre letivo, requerendo no mínimo 30 dias de antecedência. Tá bom, gente? Então vou dar uma parada por aqui, né? Lembrando aquilo que eu falei, né? Essas aulas estão aqui, ó, no Já Passei, né? Então, se você tem interesse, tá lá no japasseieducação.com.br, né? Lá tem a aula completa para você poder aí gabaritar, né? Então, eu sempre estou deixando o link ali, porque a prova está se aproximando, é por assinatura, né? Então, você pode aí conseguir aí a fazer a sua inscrição aí no Já Passei. Tá bom? Grande abraço e até um próximo vídeo.